Glória a Deus, meus amados irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração, mais uma manhã juntos que o Senhor preparou para nós e esse é o 11º dia, eita Deus, estamos chegando hoje na linha 51% do nosso projeto de 21 dias aqui de encontros, onde estamos de fato nos tornando a família que Deus nos criou para ser. E hoje eu quero falar sobre como preservar a unidade, como nós podemos guardar aquilo que de mais importante existe no reino de Deus. Você sabe, ontem por sinal, a nossa oração foi uma bênção e eu fiquei conversando com o irmão e dizendo para ele. E parecia que eu já lembrava sobre o tema que a gente está compartilhando agora. Mas eu vou te falar uma coisa para você, eu reconheço. Eu escrevi os capítulos do livro, né, inclusive esse de hoje, mas eu parei para preparar ele só agora, antes de a gente começar aqui a nossa live. Opa, tá travando aqui, tá travando. Tá tudo certo aí, gente? Aleluia, Senhor, coloca a sua mão aqui. Aleluia. Vamos lá. Vamos lá. Firmou, gente? Tudo ok? Tá travando. Vamos lá, calma aí. Voltou aí, voltou? Aqui tá travando bastante. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Ele já normaliza em nome de Jesus. Aleluia. Coloca a sua mão aqui, Senhor. Voltou, gente? Ô, Pai. Vamos lá. Eu acredito que agora voltou aqui pra mim, voltou. Vamos lá, gente. Se travar, eu vou continuar travando mesmo, e se cair a nossa live, eu creio que faz parte também. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu sempre preparo e leio aqui o capítulo do dia antes de a gente começar. E é exatamente o que eu estava dizendo para um irmão ontem à noite. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não percebe, mas o Espírito Santo, em sua infinita graça e sabedoria, sempre vai nos direcionando. Por quê? Porque no final, Deus quer construir algo com a gente. No final não é sobre as pessoas. Unidade não é sobre o outro. Unidade não tem absolutamente nada a ver sobre aquilo que está fora. Unidade é uma questão de coração. Unidade é uma questão de eu simplesmente dizer sim para Deus e responder a Deus. E nós precisamos aprender algo sobre a unidade, já entrando aqui no capítulo de hoje. A unidade não é criada por nós. Não somos nós, homens, que produzimos unidade. Não. A unidade, ela é preservada. Por quê? Porque a unidade é construída por Deus, com Cristo. E qual que é o grande problema? Muitas vezes de a gente achar que nós é que
geramos a unidade. A gente muitas vezes cair no engano de acreditar que somos nós que precisamos produzir unidade. E quando a gente acha que temos, né, esse poder de produzir a unidade, a gente se frustra quando não consegue tê-la. Porque esse é um fundamento equivocado. A Bíblia fala em Efésios 4, versículo de número 3. Eu acho que agora a nossa live firmou bem, ok? Efésios 4, 3, a Bíblia diz assim, ó. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então veja, nós preservamos a unidade. Pastor, o que seria a unidade? Preste atenção. Cristo Jesus abriu mão de ser Ele, assumiu o nosso pecado, se fez semelhante aos homens, sendo Deus, levou os nossos pecados ao Pai, nos representando. Pagou o preço dos nossos pecados. Fez um acordo com Deus para que eu e você fôssemos aceitos por conta dele. E nele somos aceitos, porque ele decidiu obedecer. Ele decidiu agradar o Pai. Ele decidiu fazer aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Cristo está em unidade com Deus. Cristo é o único que é aceito por Deus. Nós estamos em Cristo. Só pode dizer que é salvo aqueles que reconheceram que são pecadores. Só pode dizer que é filho aqueles que entraram em unidade com Jesus. Só que todos os filhos de Deus entraram em unidade com Cristo. E hoje que nós somos filhos de Deus, nós temos unidade uns com os outros. E essa unidade significa que nele, isso é, em Cristo, nós estamos. Nele, isso é, em Cristo, nós somos aceitos. E nele nos escondemos. Isso significa que nos relacionamos com Deus através de Cristo. Porque Cristo está em unidade. Nós recebemos uma herança de Deus. E qual que é o nosso desafio? Preservar isso. É permanecer em Cristo. É aprender a resolver os problemas do jeito de Deus. É aprender a reagir diante da vida como Cristo. E esse é o trabalho do Espírito Santo, gente. O trabalho do Espírito Santo é nos ensinar a preservar a unidade. Arrumando nosso coração, alinhando as coisas. A realidade é uma a unidade, aliás, é uma realidade. Lá em Efésios 4:4, Paulo fala assim, ó: há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Veja, isso é unidade. Quantas vezes a palavra aparece? Um. E ele está em e age através. A Bíblia não diz cria um corpo. Deus diz que já existe um corpo. Qual que é o nosso desafio? É ser corpo. É preservar aquilo que já é real.
O problema é que muitas vezes a gente tem dificuldade de preservar isso. Mas eu vou te falar, o esforço do cristianismo é esse. O esforço do cristianismo é para preservar a unidade. Por isso que Paulo fala no verso 3, né? Esforçando-vos. Porque não é fácil. Não é fácil amar o diferente. O que é cristianismo? Ontem eu conversando com um irmão. Cristianismo é independente do erro do outro, independente do pecado do outro, independente da falha do outro, eu escolho a cruz. E por que eu escolho a cruz? Não é porque o outro merece. E eu não escolho a cruz porque eu sou bonzinho. É porque eu estou em Cristo. A unidade me guarda. E agora eu escolho viver de acordo com a unidade. E por que eu vou esperar do meu irmão uma atitude cristã se eu não estou disposto a ter uma prática cristã? Faz sentido? O problema é que o diabo está o tempo todo atacando a unidade, querendo nos dividir, querendo nos fazer viver em facções, em grupos. Ele está o tempo todo fazendo com que a gente enxergue só a parte ruim das pessoas ou os defeitos delas. Então o esforço é para preservar a unidade. É escolher olhar da perspectiva boa. É escolher aceitar o outro. Você sabe, tem uma história de Pedro que eu gosto demais. Porque Pedro sempre foi um cara assim, impulsivo, impetuoso. Ele falava demais, ele agia e depois pensava. Ele prometeu amor eterno a Jesus. Mas na hora da cruz, para mim, o pecado dele foi pior do que o de Judas. Ele confiou em si mesmo. Daí Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, Jesus diz, manda chamar os discípulos e a Pedro. Jesus faz questão de dizer, ó, Pedro, vem. Por quê? Jesus estava querendo ensinar uma lição para Pedro. Olha, Pedro, antes da cruz, você confiava em você mesmo. Mas agora, você fracassou. E eu ainda acredito em você. Você está disposto a ter unidade comigo ou não? Eu quero ter unidade com você. Eu quero, Pedro, caminhar com você. Quer caminhar comigo? Eu creio que só existe unidade verdadeira depois da cruz. Eu só posso ter unidade com alguém depois de conhecer as fraquezas dessa pessoa, as debilidades dessa pessoa, as hipocrisias. Pois é. A gente não pode, de fato, falar de unidade se a gente não estiver disposto a trazer a cruz para a nossa conversa. Porque no final é sobre isso. Se nós vamos ou não guardar a cruz, preservar aquilo que Jesus nos deu. Paulo diz, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso aqui é interessante. O vínculo da paz é que amarra tudo, sabe? Essa paz é o ligamento do corpo de Cristo e ela mantém os membros todos conectados. É a paz, é a certeza de que aquilo que foi feito e não será desfeito. É a certeza de uma decisão que foi tomada e não vai ser diferente da maneira como foi pré-estabelecido. Isso é paz. Paz não é a ausência de conflito. Paz é a presença de compromisso. Deus aceitou o pagamento dos nossos pecados através da obra de Cristo.
Por isso podemos viver em paz, porque somos aceitos, somos amados, somos filhos de Deus e estamos em Cristo. Agora, não sou só eu, é nós. Aquele irmãozinho difícil está em Cristo. Aquela pessoa que pisou no meu calo está em Cristo. Aquele que é diferente de mim está em Cristo. Qual que é o meu desafio? Preservar a unidade. Então eu não vou tratá-los, eu não vou agir e lidar na vida de outra maneira. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu acredito. E o que eu creio eu estou em Cristo. Então eu vou guardar a unidade, preservar a unidade com o vínculo da paz. Me lembrando que ele é meu irmão, ela é minha irmã. E eu não posso mudar essa situação. E a gente vai passar a eternidade junto. E esse amado que é diferente de mim foi colocado por Deus aqui na minha vida para me ensinar. E Deus tá querendo revelar uns trem meio ruim no meu coração, tirar umas pedras do meu coração, para que eu possa amar como Ele ama, servir como Ele serve. Nosso desafio é esse, é preservar a unidade. Queria convidar você para orar nessa manhã. Feche os teus olhos aí. Fala assim comigo: obrigado, Senhor, por conta da obra da cruz, eu posso caminhar seguro. O vínculo da paz me traz segurança eterna de que eu sou teu filho, de que eu sou aceito e eu sou amado. Me ensina, Senhor, a guardar a unidade, a preservar a unidade. Me ensina a viver uma vida de cruz e a servir os meus irmãos. Essa é a minha oração. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos encerrar aqui mais uma manhã poderosa. Eu vi que deu alguns cortes aqui na nossa transmissão, mas não tem problema não. Eu acredito que pelo menos o áudio você ouviu. O importante é ouvir. Se você está aqui e não é inscrito no meu canal ainda, eu peço que você se inscreva em nome de Jesus. Clica aí no botão gostei do vídeo e pega essa palavra e manda para mais alguém, porque esse assunto é um assunto muito precioso. Hoje nós não temos oração no prédio da igreja, temos as nossas células acontecendo, mas amanhã estaremos aqui de novo, 7 da manhã, e à noite estaremos juntos orando. Que o Senhor abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Tchau, tchau.